Bom, vamos dar início a mais um estudo sobre os pontos do Jorei, do livro A Arte do Jorei, né? Então vou dar início aqui. Ensinamento de Meishu Sama. Unidade 2. Sabedoria e ponto focal. 1. Che-shokaku. Sabedoria. Ao ministrar Jorei, em primeiro lugar é preciso Che-shokaku. Sabedoria. E esta capacidade que lhes permite enxergar as causas do sofrimento. Tendo Che-shokaku, todos vocês podem ver corretamente o ponto onde está a origem do problema e avaliá-lo com precisão. Assim está escrito no Goshinsho, Escritos Divinos. Então, quando conseguirem compreender a maior parte do conteúdo do Goshinsho, é porque vocês já estarão num nível bem elevado de Che-shokaku. Muitas vezes acontece de um ponto da doutrina parecer muito claro no momento da explicação, mas ao voltar para casa, poucas passagens são lembradas. Depois de algum tempo, porém, repentinamente surge uma ideia que esclarece com precisão os diversos assuntos aparentemente esquecidos. Essa ocorrência é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo seu Che-shokaku. Também para que vocês possam observar os sintomas apresentados por alguém doente e imediatamente sejam capazes de dizer de qual doença a pessoa sofre, é preciso que o Che-shokaku esteja bastante elevado. Portanto, se vocês antigamente acertavam 5 entre 10 casos e agora já conseguem 6 ou 7, é prova de que estão progredindo na elevação do nível espiritual do seu Che-shokaku. Livro A Arte do Jorei, volume 1, página 38. É bem interessante, né? É bem interessante esta coletânea do Templo Luz do Oriente sobre a arte do Jorei, porque são partes dos escritos divinos que foram realmente escondidos dos membros, né? Foram escondidos, de propósito mesmo. Isso por conta, né? Conta de medo, de pressão da sociedade médica, né? Das autoridades. Isso logo que Meishu Sama faleceu, este medo, né? Que Meishu Sama realmente tem informação que Meishu Sama, acho que foi o próprio reverendo Roberto que comentou aqui no grupo, em uma outra oportunidade ou em um outro grupo também, pode ser. Quando Meishu Sama fez a passagem, se ele não fizesse a passagem, ele ia ser preso, né? Ele ia ser preso. Então, assim, a perseguição em Meishu Sama, por ele atacar a medicina, a atacar todo o jornalismo, né, do tempo dele, a perseguição era grande. E teve um negócio de imposto lá que conseguiram pegar uma falha, né? Não é aquela falha mal intencionada, mas pegou e fez ser coisa grande, né? Coisa pequena que isso faz ser coisa grande. Enfim, Meishu Sama foi condenado, E ele não recorreu, todo mundo recorreu, ele não recorreu. Então, assim, foi ordem de Deus para ele não recorrer, né? Porque Deus já sabia que ele ia fazer a passagem antes. E, tipo, se ele não faz a passagem, logo ele já ia preso, definitivamente. Mas então, aí tá, vamos voltar ao ponto focal do assunto. O que acontece? Nidai Sama pegou e escondeu tudo, ela queimou o ensinamento, ela queimava de medo, de pavor, ou não sei se era outro problema dela, porque depois ela teve muitas mudanças, né, que realmente descaracterizou totalmente o caminho que Meishu Sama percorreu e descreveu para a gente estar caminhando. Então, assim, Meishu Sama, qualquer coisa que o membro, qualquer deslize, ele falava: você está lendo o Goshinsho, os escritos divinos? Aí a pessoa, mas você tá com o quê? Tá lendo com o olho? Não, você tem que ler com o estômago, tem que ler com vontade, né? Então Meishu Sama toda hora falava do Goshinsho, escritos divinos. E os escritos divinos, muito mais de 50%, mas muito mais, era sobre pontos onde ele esclarecia. Esclarecia o quê? Sobre diversas doenças. Porque o que Meishu Sama prega, lendo o Goshinsho, né? Lendo os escritos, é aquilo lá: gratidão gera gratidão, lamúria gera lamúria. O coração agradecido comunica-se com Deus. O queixoso se relaciona
com Satanás. Então, assim, Meixo Sama nunca falou que tem que ficar agradecendo sem ter gratidão. Ele fala outra coisa, ele está falando que o coração é agradecido, né? Aquela pessoa que tem sentimento de gratidão. Então, em outros escritos, Meixo Sama explica que como desperta uma alma adormecida, né? Como descongela um coração. É através do milagre. E o milagre é o jorei. O milagre é o jorei. E para ter o milagre eficientemente, é preciso conhecer os escritos divinos sobre as técnicas do jorei. Então, as pessoas eram arrebatadas, né? Porque a pessoa tinha um filhinho doente lá, desenganado. Aí, de repente, o que acontecia? Havia um membro lá, de 1 ano, membro novo, mas conheceu algumas técnicas já. Ministrava jorei, o menininho ficava curado. Mas não é ministrar as técnicas, tudo tem um meio termo, né? Tudo tem um limite, um meio termo. Não é ministrar como técnica de purificação, é uma técnica de terapia, nada disso. Tem escritos onde Meixo Sama fala a primeira coisa, a hora que a pessoa receber a graça, começar a falar de Deus para a pessoa. Né? A pessoa tem que saber a origem. Então, o ministrante ele ministrava ali, e assim que a fisionomia da pessoa mudava, ele já começava a falar que tem que ter gratidão a Deus e fazer isto que ele estava fazendo por ela, né, ou pelo filho da pessoa, para outras pessoas. E aí o que acontecia? A pessoa estava com o filho morto ali, vamos fazer uma suposição. De repente vivia, e a pessoa falava assim, ó, agradece a Deus, Meixo Sama, né? Que ele é a encarnação de Deus aqui na Terra. A pessoa ficava maravilhada, ela tinha onde ela direcionar a gratidão dela. Então não pode o quê? Não pode fazer uma terapia, a pessoa ganha cura, é uma energia que o Marcos domina. Então a gratidão não é para o Marcos. A gratidão tem que ser para Deus. Ah, mas como é que... Ai, obrigado, Marcos. Não. Não precisa pedir agradecer a mim, não. Isso aí Deus olhou por você e me pôs no seu caminho, me deu permissão de ser útil. Né? Aí assim o que a gente faz? Desperta, o coração dela fica agradecido. E o coração agradecido comunica-se com Deus. Sentimento, nada daquelas gratidão mecânica, prática do sono de gratidão, prática de gratidão não sei o que, gratidão de não sei o que. Tudo coisas mentais, né? Então, o Meixo Sama teve uma difusão, o Reverendo Chibui era quem mais tinha milagre, né? E a difusão dele foi arrebatadora, né? Arrebatadora. Foi demais. Bom, os pioneiros tinham muito milagre. Por isso a difusão era grande também, né? O reverendíssimo Watanabe, ele ministrava muito jorei, ele não era um conhecedor, né? Na biografia dele lá, a gente vê que ele era um menino um pouco rebelde, tal. Mesmo o Katsuichi Watanabe, a gente lê na biografia do reverendo Chibui, mesmo ele sendo um ministro, um reverendo, ele nunca foi conhecedor profundo do Goshinsho, dos escritos divinos, das técnicas do jorei. Já o reverendo Chibui era profundo, né? Então tem passagens onde o reverendo Chibui tá lá o reverendo Katsuichi Watanabe, mais um monte de reverendo ministrando, esquentando a cabeça. E chega o reverendo Chibui, ministra 3 minutos e resolve. E você fala, nossa, como que o reverendo Chibui... O reverendo Chibui estudava muito Goshinsho, né? A sério. E mesmo naquele tempo, os membros, os ministros, os reverendos, nem todos eram um pequeno percentual que dava devida importância aos escritos divinos. Era um pequeno percentual, assim como hoje. Então, assim, a gente lê na biografia do reverendo Chibui, a gente vê que o Katsuichi Watanabe realmente, tudo bem, ele fez o melhor dele. Vamos tirar o mérito, né? Ele fez o melhor que ele tinha. O que ele tinha era isso. E a gente então faz o melhor que a gente consegue. O que eu tenho é esse tanto aí agora. O reverendo Chibui era excepcional, era excelente. Então, a gente lendo também a biografia, né, as 100 histórias da minha fé, do Katsuichi Watanabe, a gente vê passagens lá, ele contando, sabe? A pessoa estava ruim, aí eu ministrei, jorei no corpo inteiro. Você já faz uma conta, você vai falar, peraí, meditação não vai fazer isso. Ponto focal, qual o ponto? Ele nunca achou, ele nunca cita que encontrou o ponto focal. Eu ministrei no corpo inteiro, tal. Bom, enfim, este áudio está bem grandinho, né? Mas é um assunto importante. É um assunto importante, porque o objetivo dos mameritos, dos kakushas, daikakushas, é atingir o Cheshokaku. E quem sabe o Kentinjitsu.
Como alcançar? Tem que ler os escritos na totalidade, pelo menos do que temos. E se for mais abusado, ainda pega em japonês lá e faz uma tradução que der. E se tiver bastante embasamento, compreende bastante aquela tradução. Estou muito contente a gente está tendo estes estudos sobre o Jorei, porque o Meishu Sama dedicou muito mais de 50% dos escritos dele à arte do Jorei, a técnicas do Jorei. A técnicas do Jorei, que é o Izunome. O Jorei, ele é o Izunome, ele é o equilíbrio, ele não é nem Daiju nem Sojo, não é nem matéria nem espírito, ele é o equilíbrio perfeito, porque ele atinge o espírito e cura a matéria. Aí, eu vou me evitar nomes aí, mas aí a gente vai ver aí o pessoal que fala que Jorei, se levantar a mão é coisa material, o pessoal fala coisa da cabeça, fala coisa assim que tá sentado na fogueira lá, eu acho isso, eu também acho, também, aí começa a falar e repetir, não, é material, se levantar a mão, então assim, é coisa absurda, né, porque Meishu Sama, ele sim tinha Che Shokaku perfeito, Kenshin Jitsu, e foi além, né? Foi além do Kenshin Jitsu. Fez a união, né? Com Deus. E aí vem o José lá, cheio de dedução, sem embasamento, sem histórico, nunca curou ninguém. Então, este pedacinho de ensinamento aqui é muito importante. Porque Meishu Sama está falando que quem lê o Goshinsho, está entendendo o Goshinsho? Tem que Shokaku, começa a entender como salvar as pessoas. Ensinamento de Meishu Sama. Ponto focal. Descobrir o ponto focal de tudo na vida é de suma importância. Entretanto, muitas das coisas que vocês fazem estão fora do ponto focal. Não me refiro apenas às doenças, mas também em relação a atitudes do cotidiano, como conversas, comportamentos corriqueiros e até a maneira de divulgar a doutrina. Daí a importância de se elevar cada vez mais o nível de sabedoria. Dessa forma, vocês poderão facilmente encontrar soluções harmoniosas para os problemas. Do mesmo modo, poderão orientar com relativa facilidade alguém que se encontre indeciso quanto a ingressar ou não na nossa doutrina. Se vocês conseguirem, ao falar dos escritos sagrados, atingirem o ponto focal imediatamente, vem a decisão. Não é fácil, contudo, achar este pontinho tão sutil, daí que, quanto mais elevado for o nível de Che-Shokaku, mais rapidamente vocês encontrarão o ponto focal. Portanto, afirmo, em todas as situações, a melhor solução é buscar antes o centro da questão. Essa prática deve prevalecer a qualquer atitude que os leve a perder a calma e, em consequência, agir apressadamente. Então, assim, o ponto focal aqui, né, nós estamos falando. Vocês vão perceber que muitas vezes o ensinamento do começo do livro, no meio do livro, parece estar falando de novo a mesma coisa. Aí, consequentemente, meu comentário é meio que repetitivo. Mas o que acontece? É proposital, né? Meishu Sama repetia as coisas, porque os membros, os ministros, os reverendos daquele tempo não entendiam. Porque ou eles estavam presos às doutrinas búdicas, ou eles estavam presos às doutrinas shintoístas. Muito pouco cristianismo, muito pouco naquele tempo, era bem pouco. Tinha também. Então eles ficavam presos nisso. Então o Meishu Sama estava ensinando ali coisas da era do dia. Ele escrevia ensinamentos, sejam homens do presente, sejam homens do agora. Hoje em dia as pessoas elas conseguem, eu não sei como elas conseguem interpretar tudo errado, né? Meishu Sama estava falando para ser homem do presente naquele tempo dele, para os ensinamentos dele. Deixa o shintoísmo para lá, deixa o budismo para lá, é isso aqui, ó, tá lendo isso aqui, é desse jeito. E hoje em dia as pessoas sejam homens do presente, tem que seguir as novas intuições do Zezinho, do Barnabé, de sei lá eu mais quem. Cada hora tem um herói aí, cada hora tem um curso novo, né, com ideias próprias. Então a gente tem que ter cuidado com esses pessoais aí,
Nem sempre é má intenção, pode ter também má intenção, mas a pessoa vem intuída do mundo espiritual, de entidades confusas, e a pessoa tem aquela mistura na cabeça dela e começa a ensinar coisa errada, né? Então tá cheio disso agora. Então assim, Meixo Sama repete muito sobre ponto focal, sobre Jorei, e aqui Meixo Sama tá falando de novo, sobre Cheshokaku. Então o ponto focal é muito sutil, muito sutil. Isto numa doença. Oh, mas doença é coisa material, reverendo. É coisa material. E a gente é o quê? A gente é matéria e é espírito. Então, assim, as religiões lá do Templo de Meixo também negavam a matéria, o budismo mesmo. Dependendo da linhagem ali, é para ficar em meditação, se isolar. Então, é uma coisa assim, muito diferente do que a religião, né? Que Meixo Sama fala que a religião tá errado esse nome, mas ele não tem outro melhor, que é o único, né, que consegue ligar a Deus, a religião. Então, ele fala que era uma ultra religião. E essa ultra religião ela tem o objetivo de salvar a matéria e o espírito. Então, Meixo Sama focava muito no ponto focal para resolver a doença. Porque quando cura uma doença, a alma da pessoa brilha, porque ela fica cheia de gratidão, queima aquelas nuvens pesadas que estão ao redor, né, da alma, na consciência dela, aquela negatividade, sabe, aquela descrença. E ela fala, pô, Deus olhou por mim, Deus curou meu filho, e está falando que eu tenho que seguir e fazer igual. Então ela fica com aquela gratidão, ela fica com o coração cheio de gratidão. Por quê? Isso é um estado espiritual, isso não é um estado material. Gratidão é um estado espiritual. Espiritual vem do fundo da alma, alegria, aquela gratidão, né? Então, como que a gente faz a pessoa despertar essa gratidão? Fazendo ocorrer graças de acordo como Meixo Sama nos ensinou. É assim que ele fala. E então ele fala, Meixo Sama fala que em tudo tem que achar o ponto focal. Então, até na forma de conversar, na forma de falar da nossa doutrina, como eu estava falando, comentando o áudio acima, a nossa doutrina foi muito mudada, né? A justificativa era por medo, mas agora já não tem mais essa pressão. Dá para falar a verdade que não vai ter nada como naquele tempo. Hoje os direitos estão bem mais garantidos. Com bom senso dá para falar de tudo, mas enfim. Então, assim, nós, membros, todos temos um pezinho lá na vertente que é a maior. Então a gente tem impregnado tudo daquela doutrinação, tudo é aquelas coisas, né? Tudo é aquela linha de raciocínio. E nada é linha de raciocínio que Meixo Sama passava, que é realmente ponto focal, Jorei, fazer milagre, falar que o milagre foi de Deus, luz de Deus, que Deus escolheu a pessoa, e Deus quer que ela faça o mesmo. E que ela deve fazer, porque ela foi escolhida. Pode até ser um pouquinho mais rígido. Pode falar assim, ó, não tem pra onde você correr, que você não vai ter felicidade fora disso não. Porque Deus escolheu, não foi eu. Então, em tudo. Então, assim, a Meixo estava falando, naquele tempo, as pessoas falavam da nossa fé de forma errada. Imagina depois que ele partiu, né? É cada coisa que tem por aí que, olha, é muito... vamos dar continuidade aqui. Continuidade do ensinamento de Meixo Sama. É bom ter sempre em mente o seguinte: muitas vezes as dificuldades que surgem são um sinal de que talvez ainda não seja o tempo certo, ou haja algum outro motivo por trás dessa situação. Quando, porém, chegar o momento adequado, se vocês permanecerem constantemente atentos, encontrarão com facilidade o ponto focal. E o que acontece? Por exemplo, em caso de febre, na hora em que conseguem ministrar Jorei no local exato da causa da doença, a febre abaixa imediatamente. Acredito que todos nós já devamos ter experimentado esse fenômeno. Descobrir o ponto focal é, portanto, condição fundamental para alcançar a felicidade. Faz-se necessário, então, que o ser desenvolva rapidamente a sua capacidade de encontrá-lo. Uma das práticas para atingir tal finalidade é o aprimoramento da fé. Além disso, é importante saber que a doutrina messiânica está fundamentada no Maru Nishon. Até agora, entretanto, o ser humano não havia percebido o significado do pontinho Chon e a importância dele para a salvação da humanidade. De fato, todas as coisas do mundo devem ser observadas e realizadas a partir dessa ideia.
para que os resultados obtidos sejam excelentes. Então aqui, né, Meixo Sama está falando que o ponto focal para encontrar felicidade, a condição fundamental, é encontrar, né, o ponto focal. E o ponto focal é o chon. O chon é aquele pontinho no meio do círculo, né? Meixo Sama fala que é a alma, né? É a alma, porque o mundo está sem alma. Então, ponto focal é o mais importante, o ponto do centro. Isto em tudo, mas na doença é muito importante achar esse pontinho, porque é fantástico. Eu tenho 3 filhos, né? E o meu primeiro filho, ele nasceu e nem era messiânico, E aí eu me tornei messiânico, tal, ele tinha lá uns 4 anos, 3 anos, 4 anos, e começou a receber jorei, oração, né? Porque eu sabia, que o pessoal me ensinou. E assim procedia. O que acontece? Eu tenho 3 filhos e quando eu tive o segundo filho, eles sempre tinham purificações e muito interessante, sabe? Que Deus sempre foi muito dedicado na ministração do jorei, missão na igreja. As purificações eram interessantes. Elas começavam ali na sexta-feira à noite, eu ministrava a noite inteira, criança com aquela febre de 40 graus. O meu primeiro filho a gente levava no médico, aí é virose, vira nada, ninguém sabe o que é. E aí ficava o dia inteiro no sábado ministrando, à noite, dormia, pescava, ministrava muito, chorei. E chegava o domingo, ministrava a tarde inteirinha, no finalzinho da tarde melhorava. Acho que Deus permitia, assim, sabe? Não ia por uma purificação, né? Na terça-feira, terça, quarta, que o cara tem que trabalhar, né? Então, assim, na minha vida, sempre meus filhos purificaram no final de semana. E a minha ex-esposa, a mesma coisa. Ela tinha umas infecção de urina violenta. E aí eu ministrava na sexta, começava. Era sempre na sexta. Aí sexta, sábado, madrugada inteira, domingo, aí resolvia. Era muito jorei que eu ministrava. Mas então, interessante, aí eu aprendi o ponto focal. Aí as mesmas purificações que meus filhos tinham de febre, eu ministrava, investigava a cabeça, né? Como a gente viu em outras aulas, qual que é o ponto mais importante para se investigar, procurar o ponto focal, cabeça. Primeiro ponto. Depois vem pescoço, depois vem ombro. Não é isso? Que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Então, assim eu procedia. Eu pegava, punha a palma da mão, eu acho que aqui está mais quente. Então é aqui que eu vou ministrar. Eu ministrava ali, ó. Aí investigava de novo, agora parece que mudou o ponto, acho que é aqui. Ministrava 1 hora, baixava a febre, aí eu cochilava assim, ó. Aí acordava, criança com febre de novo, ministrava mais 1 horinha ali procurando ponto. Ministração de 5 minutos, assim. 5 minutos procura outro ponto. Só na cabeça. Quando a cabeça esfriava, aí eu partia pro pescoço, pro ombro. 2 horinhas eu resolvia purificações que eu, por experiência própria, ficava 3 dias ministrando. Então é o que Meixo Sama está falando aqui. De Chichokaku, de achar o ponto focal. Porque a gente tendo uma eficiência fora do que a gente conhece, as pessoas ficam maravilhadas. As pessoas recebem a cura, ficam maravilhadas. Elas falam, gente, como é que é isso? É Deus. Aqui é Deus. Precisa agradecer. Vamos lá no altar para você agradecer. Inclusive, acho interessante você fazer isso por outras pessoas. Promover, né? Promover essa fé. Precisamos ter oportunidade que se pode promover financeiramente, né? Se a pessoa tem bens, né? A gente também não pode... Tem que ver a pessoa vai servir. Ela tem tempo para servir a obra ou ela tem dinheiro? Precisa ver tudo isso. Tem gente que é rico, não tem tempo, não vai me pôr Ricardo para ministrar jorei em ninguém, não. Conheço a família aqui, eles são ricos, todos otorgaram. Minha mãe que otorgou eles. Nunca ministraram um jorei. Só que não foram ensinados a fazer gratidão. Eles não fazem gratidão. A missão deles é outra. A missão deles é financeira. Então, isso também que eu estou fazendo comentário já faz parte. Ponto focal. Qual que é a missão desse pessoal? Qual que é? Financeiro. Agora vai pegar a pessoa lá, coitado, mal paga o aluguel, fazer ela vender a corrente de ouro, vai ferrar a vida dela, o marido vai brigar, vai largar, vai falar, essa fé aí é infernal, vendeu as correntes, mulher, que é isso? Quem que fez isso? Foi o ministro. Pelo amor de Deus, né? Tudo tem que achar o ponto, ter o bom senso. Chichokaku. É o pontinho. Então, meditação no final que está falando o quê? O Shon, a importância dele é para a salvação da humanidade. Salvação da humanidade depende deste pontinho focal. Este ponto focal que foi esquecido, né? Hoje em dia o pessoal hoje em dia
95% dos messiânicos nem aceitam que o jorei é para curar doença. Não, eles negam isso. Não. Jorei é para criar felicidade. A Meixo Sama falou aqui, ó. Vou voltar aqui. Portanto, a condição fundamental para alcançar felicidade faz necessário, então, que o ser humano desenvolva rapidamente sua capacidade de encontrá-lo. Encontrá-lo o quê? Ponto focal. O chão. Então, assim, é necessário. E as pessoas, né? Porque começou o quê? Começou a ficar ineficiente, né? Começou a ficar ineficiente o jorei. Os pioneiros, eles vinham ministrar aqui e eles sabiam, né? Que o ponto focal é a cabeça, depois pescoço, tal, ombro, aí virilha ali, né? Que o Reverendo Tibui falava muito. E eles ministravam muito jorei, ministravam uma hora de jorei ali, né? Jorei forte dos pioneiros, muito amor, muito macoto, muito conhecimento também. Tinha milagre, fez difusão. Por que a difusão parou? Não tem milagre, tem milagre. O próprio ministro fala que não, jorei não é para curar nada não, jorei é espírito, espírito é só espírito. Meixo Sama não fala isso não, Meixo Sama fala que é o cruzamento da matéria e do espírito. A messiânica é isso o nome. A messiânica é cruzamento. Para salvar a matéria e o espírito, não é para salvar só o espírito não. E sair de só o espírito é lá no povo lá do sono, tá todo mundo salvo já. Então essas práticas mentais também. Não, o espírito tá salvo, vai estar com a carne tudo podre lá e o espírito tá salvo. Meixo Sama nunca pregou isso. Inclusive ele fala que a religião que não tem força de fazer cura é a religião fraca, não tem força, né? E a nossa tem. Aí a gente tem o Ricardo, a gente conhece um monte de membro que tem o Ricardo no Ministra Jorei. Outros ministram rapidinho ali conversando. O que o ensinamento fala quando conversa? A luz não flui. A luz não flui. Barra a luz. O que Meixo Sama fala quando a gente começa a conversar durante o jorei? Que é encosto. Encosto de espírito que não goza a luz. Beleza na cabeça, faz conversar. Vender avão na nave. Então as pessoas estão ministrando o jorei de forma incorreta, ineficiente, aí estão sob efeito espíritos negativos, fazendo elas conversarem durante o jorei. Então já não está saindo nem luz ali. O pouquinho que sai está fora do ponto focal. Aí a pessoa vai lá, faz um tratamento médico violento, recebe um jorei, eu agradeci a Meixo Sama. A Meixo Sama olha lá e fala, ó, o jorei derrete, o tratamento médico congela. Ele olha ali e fala, tá tudo congelado. Ele, não foi eu não, foi o médico, agradece o médico lá. Ele deve falar isso lá em cima. É onde estamos, né? Então assim, eu acredito que sobre estes assuntos a gente tem que ser bem objetivo, sem massagem, falar a verdade. Então é isso. Vamos para o próximo ensinamento. Ensinamento de Meixo Sama. Observação das circunstâncias. Embora na prática não seja fácil encontrar o ponto focal, já demonstra grande progresso alguém que ministre jorei observando as circunstâncias em que o problema está ocorrendo. Essa atitude constitui uma maneira de chegar cada vez mais próximo da causa que o determina, tais como ambiente e sentimento das pessoas envolvidas. Caso essas circunstâncias não estejam de acordo com a vontade de Deus, não serão obtidos resultados positivos, mesmo que os joreis sejam ministrados com muita devoção. Deve haver, portanto, ao ministrar jorei, uma atitude justa, em consonância com a lei de Deus, independente da condição de fé expressa pela pessoa. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre aqueles que já tiveram oportunidade de conhecer a atuação de Deus e outros que ainda não conhecem nada sobre o poder divino. Estes, ainda que pratiquem um ato de ofensa a Deus, são perdoados, porque não sabem o que estão fazendo. Ao contrário, dificilmente serão abençoadas as pessoas que há muito tempo já ingressaram na fé, receberam muitas graças e, por isso, deveriam ter aprofundado seu conhecimento. Além de nada terem feito, ainda continuam se comportando como aqueles que não conhecem a Deus. Dando continuidade, ao Goshincho, aos escritos divinos. Veja bem, Meixo Sama fala muito de jorei, de Deus e de ponto focal. É tudo misturado. Então, assim, esse estudo é muito bom para a gente quebrar, Porque Meixo Sama fala que o ser humano ele tem tendência a ir para os extremos. E assim, eu sou terapeuta da Tohono no Hikari. Eu fiz o curso na Tohono no Hikari. Eu conheço o pensamento dos membros. Eu conheço o pensamento dos reverendos da Tohono no Hikari.
Eu sei como eles pensam. E é o extremismo, né? É o extremismo. Então eles colocaram ali um pensamento de que o importante é o ponto focal, o importante, a pessoa não precisa sair da religião dela, porque pode perder a pessoa. Então é uma coisa material, é uma terapia. Só que está no extremo, né? Está no extremo. E aqui meio que estamos falando da postura da pessoa. E um dos pontos que também já demonstra que a pessoa está desenvolvendo progresso, está desenvolvendo Teixocá, que é perceber estas coisas. Aí você percebe, ali não vai dar resultado por causa disso. A pessoa está com a postura errada. Por quê? Ela já conhece o milagre do Jorei, já é terapeuta há muito tempo e está pregando que não precisa falar de Deus, que não precisa. Outro ponto aqui é um ponto que muita gente está passando, muitos membros, né? Muitos membros estão passando, porque eles não acreditam que Jorei é para curar doenças. Eles não acreditam nem que Jorei vai curar, então já vão lá no médico, já em top de injeção, não se entrega para Deus. E aí o que acontece? A medicina está falando que tem que ter uma justiça, né? E é justo a pessoa que não conhece não ter gratidão, não ter uma postura adequada, né? Às vezes um frequentador novo ali começa a conversar, aí a gente, né, educadamente orienta ele. Mas que não é perdoado. Um membro antigo está conversando, está desrespeitando e muitas outras coisas. Então, muitos não fazem nada. Hoje em dia tem muito na internet. Pessoalzinho aí gosta de misturar um monte de filosofia espiritualista do Osho, do Dalai Lama, do sei lá eu quem. E eles jogam esse pessoal lá no nível de Meixo-sama ou para cima. Tudo homem do presente, eles falam. Então, estes membros nunca fizeram nada. Aquele cabide de Ricardo nunca fez. Está falando besteira aí, os quatro ventos. Então, para esse pessoal é difícil perdoar eles. Pela lógica de Deus, é o que a gente está falando aqui, ó. Eu não sei de nada, sou papagaio de piratas, eu só repetindo. Então a diferença é muito grande, é muito grande. Então nós precisamos ficar atentos para dar importância no Goshinsh, nos escritos divinos, buscar sempre aceitá-lo. Ah, mas quando eu dedicava com o ministro não sei o que, não sei da onde, eu aprendi assim, eu acho que é assim. Não acha não tem que achar nada. Vai nos escritos e tira a prova. Eu mesmo, eu não acho nada. Tem coisa que eu acho. Aí de repente eu leio lá, nossa, eu tava errado. Aí eu subi um degrauzinho meu Teixocaco, que eu baixei minha orelhinha, né, meu gar, meu ego. Falei, nossa, eu pensava o contrário. Também aprendi assim, eu lembro que o ministro me falou assado. Então, assim, tem muita coisa errada, muita coisa errada. Continuidade do ensinamento de Meishu Sama. É preciso, pois, que vocês meditem profundamente sobre essa lógica, para entenderem que o fato de não se obter bons resultados através do Jorei não significa falta de força espiritual. Casos como estes são raros. Na verdade, na maioria das vezes, é o Jorei que está sendo ministrado fora do ponto focal. Ou as condições impostas pela lógica de Deus não estão sendo preenchidas. Portanto, vocês devem permanecer muito atentos a esse ponto. Quem for capaz de perceber essas discrepâncias tem sabedoria. Por isso, o mais importante é, primeiro, cada um desenvolver e polir o Teixocá. Assim, descobrirá rapidamente o ponto focal de qualquer problema ou circunstância, diante da qual precise tomar uma decisão, não só em relação à fé, mas também no que diz respeito a acontecimentos de ordem política, social ou econômica. Como vocês podem observar, pessoas ilustres realizam discussões intermináveis sem chegar a resultado algum. De fato, assim acontece, que tais questões estão sendo tratadas fora do ponto focal. Livro A Arte do Jorei, volume 1, página 40. Então aqui, o que Meishu Sama está falando? Eu falo assim que Meishu Sama está falando porque é ele mesmo que está falando aqui. Não? Ele afirma, ele é preciso, cirúrgico. Então, Meishu Sama fala que muitas vezes as pessoas não têm resultado, né? E acham que o problema é falta de força espiritual. Mas ele fala que esses casos são raros. Hoje em dia não é tão raro, porque o que tira a força espiritual? Conversar durante o Jorei, tem ensinamento falando isso. O povo adora conversar. Adora. Nossa, levantar a mão parece que já lembra da novela comentada Big Brother.
nossa senhora, de tudo. Então também tem, mas na verdade a medição fala que o jorei está sendo ministrado fora do ponto focal. Ah, será que está fora do ponto focal? Ah, mas é óbvio, ninguém nem sabe que tem ponto focal. 95% dos messiânicos nem sabe que tem que ministrar em algum ponto. É só levantar a mão lá. Primeiro é na frente, né? Assim que aprende. Primeiro é na frente, no peito, depois nas costas. Depois vira a mão um pouquinho na frente. Não é assim? Que ponto focal é esse aí? Não tem ponto focal nenhum. Não tem ponto, não tá mirando, ó, ponto algum. Então, o Meixama está falando aqui, quem for capaz de perceber essas discrepâncias tem sabedoria. Por isso tem que desenvolver Teixokaku embasado nos ensinamentos de Meishu Sama. Até mesmo aquelas palestras daqueles reverendos, né, importantes, reverendo, vou citar nome aqui, vai. Reverendo Chiquinho, reverendo Watanabe. Até mesmo tem que pensar um pouquinho assim, evitar. Primeiro, vamos na origem, ensinamento de Meixama. Depois vamos pegar a bagagem dele, vamos sentir a energia da força dele, mas... Porque senão, como é que vai desenvolver o Teixokaku? O pessoal tá ali, né, ensinando muita coisa que não é, né? Meixama não fala que não é, ó. É o ponto focal aqui, ó. E aí, o que Meixama fala no final aqui? Em tudo é preciso ter Teixokaku, perceber, né? Não é só em relação à fé, não. É em relação à política, economia. As pessoas discutem horas, não chega a ponto nenhum. E parece que um fala coisa com coisa, o outro fala coisa com coisa. Um afirma A, o outro afirma B, só um pode ter razão. Então, provavelmente, os dois lados estão equivocados. Que só um tivesse a razão, ia falar uma vez só, falar, não, isso aí tá com o espelho da mente muito nublado, não vamos gastar saliva, não. Também é Teixokaku, tá fora do tempo. O ensinamento acima ali a gente viu, tá fora do tempo. Tem que Teixokaku pra olhar e falar, tá fora do tempo. Tá verde. Vai pegar uma banana verde, vai comer, é ruim. Espera ficar madura. A natureza, não adianta. Você for olhar pra banana verde e falar, ó, fica amarelinha e gostosa. Não tá no tempo. Não vai ficar madura, não vai, porque se eu explicar um monte de coisa para ela lá, a banana tá verde. Não vai mudar. E outra, né? Tem gente também que já tá estragando, né? É outro caso ruim também. A banana já tá tudo preta. Não adianta falar pra banana assim, ó, volta, fica bonitinha, fica amarelinha, saborosa, tá tudo amassado aí. Não vai, não tem jeito. Aí você tem que utilizar ela de que forma? Como dá. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Tem aquela senhorinha no Jorei Center. Você quer explicar para ela, não quer aprender. Né? Já aquela banana já escura, ela não quer aprender, não. Aí, e isso não é só coisa de idade. Tem gente que já está embolorado, não quer aprender, não tem ouvido. Ouvido de madeira, a Meixama falava. A Meixama fala assim, por que você não me escuta se ouvido é de madeira? Ouvido de madeira não entra nada, né? Então, a pessoa já passou do ponto também, não vai voltar. É o tempo, já passou. Então, até por isso que a gente tem que desencarnar, né? Chega um momento que o ego da gente está tão rígido, só partindo para o mundo espiritual, nascendo de novo, para continuar a evolução. Tem uma hora que a pessoa não aprende mais nada, ela já fechou, ela não quer aprender. Ela não quer. Que nem temos aqui um grupo, né? De pessoas que têm espírito de busca, ou melhor, coração que busca a verdade. Então, esse é sentimento verdadeiro. Então, tá aí, ó. Agora começamos essa aula de Jorei. E o pessoal tá tendo espírito de busca. Então tá tudo no ponto, tá tudo amarelinho. Não adianta pôr uma pessoa verde aqui, ela não vai querer saber, não. Pô, uma estragada, não vai. Manda os áudios pra ela lá. Né? Tem que divulgar, tem que pôr sim no Spotify lá, no YouTube sim. Porque tem muita pessoa no tempo aí, a banana amarelinha. Mas os verdes, você manda. Ah, você assistiu? Não assisti. Ouviu? Não ouvi. Ah, vou ver depois. Não vai ver, não. Né? Não vai ver. Falar aqui de política, né? Que Meixama falou. Política. A política, a Meixama falou sobre política. Então, assim, hoje em dia, nenhum dos dois modelos existentes são o ideal de Meixama. Então é igual guerra. A Meixama fala que na guerra o messiânico não tem que se envolver. Ele tem que observar. A missão dele é outra. A missão dele é divulgar o Jorei, divulgar a agricultura natural, divulgar o belo. Ah, mas a guerra ali, nós tem que falar quem tá errado. Não, isso não é essa missão, não. Então sai da messiânica e vai lá brigar lá, põe uma armadura, uma metralhadora. Mas a missão do messiânico não é debater, não é essa a missão. Ah, se o gato tá muito forte, não consegue segurar e quer falar, pode falar também, mas
está fora do ponto focal. Está gastando energia que era necessária para divulgar os escritos de Meishi Sama, né? Quem está certo na guerra não tem nada com isso. Na política, quem que é? A esquerda ou a direita? Os dois estão errados. Um defende vacina, Meishi Sama desaprova. Outro defende coquetel de remédio, Meishi Sama também desaprova. Então não tem nem que defender, não tem que perder energia com isso, porque os dois modelos são errados. E Meishi Sama tem um modelo, tá no ensinamento século XXI. Então, Meishi Sama fala o modelo político, como que vai ser. Vai ser um capitalismo, mas é um capitalismo justo. Meishi Sama fala que o comunismo também é necessário, ele é errado, mas ele é necessário para poder dosar o capitalismo, né? Mas o modelo que Meishi Sama fala no século XXI é capitalista. Então, os grandes milionários, eles vão bancar os artistas, vai construir vários auditórios, teatros, vai construir locais de arte, tudo com preços acessíveis. Quem vai fazer isso? Os grandes milionários. Mas eu acho que não tinha que ter diferença, ter milionário. Por que são milionários? Eles são milionários porque eles têm méritos de outras vidas. Quem não tem mérito tem que acumular mérito e tem que conquistar. É assim que Meishi Sama fala. Aqui, Meishi Sama puxou o assunto, né? Ordem política, social ou econômica. Então a gente tem que também tentar não defender nenhum lado, porque pode escolher um lado, né? Escolhe quietinho, vota nele, não fala pra ninguém, porque não é o modelo de Meishi Sama, nenhum dos dois lados. Um quer arma, o outro quer não sei o que, então escolhe um lado, vota, fica quietinho, que tá longe 1000 quilômetros. E o modelo de Meishi Sama, pois como político, é o que está no século XXI. Capitalista, grandes milionários, conscientes. Por que eles são conscientes? Por quê? Porque já estão dentro da era do dia. E já reconheceram Deus. Como é que reconhecem Deus aqui que a gente está estudando? Já receberam graça, milagre do Jorei. Eles tiveram acesso ao ensinamento do século XXI. Qual que é a missão dos milionários? A missão dos milionários é proporcionar boa vida para os menos afortunados. Os menos afortunados vão continuar existindo, por quê? Porque são espíritos mais novos, são espíritos que não acumularam méritos, né? E etc. E assim é a justiça. Existem várias leis de Deus. Então não dá para fazer do jeito da cabeça da gente, do vizinho lá, todo mundo tem que ser igual. Não dá para fazer isso. Meishi Sama já disse que não dá, que é assim que vai ser. Parece que eu perdi o ponto focal, mas não perdi não. Então, o ensinamento aqui que puxou política. Mas assim, eu tô comentando pra gente, né, a gente gastar energia no ponto focal da obra divina, né, não perder o ponto focal. Eu acho que minha missão também é defender o ponto de vista político. Para defender o ponto de vista político, tem que nascer alguém com os preceitos na política de Meishi Sama, do século XXI. Aí se defende aquilo. Não existe, né? Não existe. Então não dá para defender ninguém, né? Não dá para defender, não. Tá perdendo energia. Importante. Quero agradecer a todos a paciência, né? E assim, agradecer, e eu fico muito contente com o espírito de busca, né? Esse coração que está buscando a verdade. Todos que estão aí acompanhando os estudos. Eu fico sinceramente muito contente, porque os ensinamentos de Meishi Sama, muitas pessoas não têm interesse, porque é impedimento espiritual do negativo, né? Então, às vezes, tem outro lado dessa guerra espiritual. Então, a gente está aqui estudando é uma grande conquista, uma grande conquista.